Queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos de retorno aqui nos nossos estudos e nessa oportunidade abrangendo o Livro dos Espíritos. E o que nos cabe nessa feliz oportunidade é de nós estarmos estudando, reestudando, revendo, reanalisando, porque o nosso estudo é intérmino, ele não tem fim. A doutrina codificada por Allan Kardec, que são as 5 obras básicas, ela é um ensino a cada um de nós salutar. Salutar espiritual, psíquico, material, na nossa vida de relação, e também para os conhecimentos que nós, como Jesus nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, nos voltarmos para o seu ensino moral, que é o eixo, né? É a base da doutrina que ele nos trouxe. Então, nessa feliz oportunidade, nós estamos revisando, reestudando o Livro dos Espíritos, que é matéria continuada, e vimos que estamos assim mergulhando, né, no seu conteúdo, e vemos que o Livro dos Espíritos ele possui, como todos sabemos, 4 partes. E nessas 4 partes, a parte primeira é das causas primárias. E nas causas primárias, até onde nós estamos chegando, nas nossas reflexões, nós vemos aí o capítulo 4, do princípio vital. E no princípio vital, o item 2, que é a vida e a morte. Né? Então, nesse título da vida e a morte, estão sintetizadas ali as questões 68 a 70, que é o cerne das nossas reflexões, dos nossos estudos. A questão 68, ela começa com uma indagação de Allan Kardec, sequenciando as anteriores, efetivamente, que qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem de uma forma muito objetiva: esgotamento dos órgãos. Esse esgotamento dos órgãos, Kardec, para dar mais substância, mais racionalidade à resposta que foi dada, ele sempre com aquela letrinha A, B e C, ele volta ao assunto, no sentido de que possa ser efetivamente mais esclarecido. Então, ele independente da pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos, ele adita: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos respondem que sim. Se a máquina está mal montada, ou seja, cessa o movimento. E aí, por via de consequência, trazendo os corpos orgânicos, ele diz: se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Essa resposta nos lembra questões anteriores já estudadas aqui. Nós vamos apenas fazer uma reflexão com relação à questão 63, lá também no princípio vital, né? É um exemplo prático que está lá, nós vamos relembrar aqui para dar uma consecução melhor. Ali diz na questão 63, que é o exemplo prático do princípio vital, de que a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então, esse agente sobre a matéria é que vai fazer o movimento. A título de exemplificação, quando a máquina está desorganizada, ela cessa. É uma desorganização que não permite a máquina funcionar dentro da sua técnica. E aí se volta também com relação aos nossos corpos orgânicos, e efetivamente, numa simultaneidade, se o corpo está enfermo, ou seja, desorganizado, a vida se extingue. Na questão 69, nós vamos até voltar a esse assunto um pouco mais adiante. Na questão 69,
Kardec indaga que por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos. Como se o coração, dentro da nossa estrutura, do nosso composto orgânico, fosse só dependendo do coração. Mas aí os espíritos respondem que o coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Essa resposta e os estudos que nós vimos fazendo da doutrina, não só das obras substanciais de Allan Kardec, mas como também as obras que seguem a codificação, nos fez lembrar recente artigo de Manuel Filomeno de Miranda com relação a esse aspecto. Então diz Manuel Filomeno de Miranda com muita propriedade de que em cada um de nós, nos nossos corpos orgânicos, com relação a esse tema, em que se o coração é a máquina da vida, ele é o causador primário de imediato, etc., como está colocado aqui, Filomeno diz que toda fraqueza, toda debilidade, toda enfermidade que nós temos emite um sinal. Emite um sinal. Esse sinal, o perispírito, que é a apresentação do nosso espírito, princípio inteligente, centelha divina, que sejamos a uma apresentação nossa que é pelo perispírito, conforme Kardec consolidou no Livro dos Espíritos, e daí por diante ficou o termo perispírito. Então, o perispírito decodifica em tempo oportuno esse sinal de fragilidade, de enfermidade, de fraqueza que nós temos. E isto vai gerando as moléstias benéficas. Ora, o que são essas moléstias benéficas? São os resvaladouros morais do espírito. Então, esse raciocínio de Manuel Filomeno de Miranda é pura doutrina, é pura codificação. Que, na verdade, os nossos corpos orgânicos, nós não temos os nossos corpos orgânicos na plenitude dos seus órgãos. Como somos espíritos imperfeitos, falidos, que estamos, através das migrações terrenas, purgando, através dessas moléstias, os nossos resvaladouros morais, adaptando-nos, fazendo com que o nosso espírito siga o ensino moral de Jesus, que é o eixo da vida futura. Então, essas moléstias que nós trazemos e que em determinado momento elas surgem, elas são os resvaladouros morais de nossos espíritos. Então, os nossos espíritos são sempre, invariavelmente, enfermos da alma, e transmite ao corpo as suas enfermidades através dos centros vitais do nosso perispírito. Está aí uma explicação muito racional com relação a essa questão 69. Ou seja, se o coração é a máquina da vida, mas não é, porém, o único órgão, cuja lesão ocasionaria a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais, e é o nosso composto, é o nosso todo orgânico, que em geral é enfermo, então nós não temos a plenitude dos nossos órgãos. E continuando aqui na questão 70, há uma colocação também, que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando ocorre a morte? Então os espíritos respondem de uma maneira muito genérica, muito racional, de que a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Nós sabemos disso através das obras que seguem a codificação. O princípio vital, PV, por exemplo, ele volta da massa de onde saiu. Então são dois compostos em que o princípio vital animando a matéria, quando vem o fenômeno da chamada morte, a matéria vai se decompor e vai formar novos organismos. E o princípio vital volta da massa de onde saiu. Com relação a essas questões, 3 questões, 68, 69 e 70,
Allan Kardec, ele apôs determinadas notas esclarecedoras. Então diz Kardec que os corpos orgânicos, ou seja, os nossos corpos, tomando por um exemplo a criatura humana, são assim uma espécie, aí ele faz uma simultaneidade com a máquina. Os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido, ele aí toma o princípio vital como um fluido, nós vamos ver isso um pouco mais adiante, nos quais a atividade do fluido, ou seja, do princípio vital, determina o fenômeno da vida. Ora, esse fenômeno da vida foi essa lembrança que nós tivemos aqui na questão 63, que nós comentamos há pouquinho, né? Que é o exemplo prático relativo ao princípio vital, que a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então temos aqui essa conotação de Allan Kardec com relação ao princípio vital. E continua Allan Kardec nas suas notas, dizendo o seguinte, que a quantidade de princípio vital ela não é absoluta, né, em todos os seres orgânicos. E nós até já explicamos isso em função digamos assim, do esclarecimento que Filomena nos traz com relação ao problema nosso, do nosso todo orgânico, da nossa debilidade, das nossas fraquezas, não é? Em que isso dá um sinal e naquele momento oportuno surgem as moléstias benéficas. E continua aqui Allan Kardec dizendo que ele não é constante em cada indivíduo. Todos nós temos nosso percentual, o nosso quantitativo de princípio vital regendo os nossos órgãos, as nossas células, né? Alguns saturados desse fluido, quer dizer, cada um de nós muitas vezes vem saturado desses fluidos por uma ou outra tarefa, uma ou outra injunção de trabalho que se vem executar e que ele venha se dar conta com o seu despertamento moral. Enquanto uns são saturados desses fluidos, outros o possuem apenas o suficiente. É essa carga fluídica que nós trazemos, muitas vezes, vemos pessoas com plena vitalidade no seu dia a dia, nas suas atividades, no seu comportamento, são plenas de atividade. Então, essas criaturas plenas dessa atividade, a sua aquisição moral, o seu despertar moral, faz com que eles possam não só se ajudar, mas também ajudar aqueles que necessitam desse fluido, dessa junção, desse comportamento, ou seja, a aplicação da lei do amor. A quantidade do fluido vital, ele aqui fala em fluido vital, ele abandona o princípio, mas fala em fluido vital, nós vamos ver por quê. A quantidade de muitas pessoas, ela se esgota, né? Ele pode tornar-se insuficiente para a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Ou seja, nessa modulação da vinculação do perispírito, o corpo físico, há essa projeção desse princípio vital que Kardec também atribui como fluido. E nós vamos ver o porquê dessa diferença, né? Ele diz aqui, pode tornar-se insuficiente para a vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. É necessário que haja alimentação desse princípio vital. Alimentação normal, através da respiração, do ar que respiramos, dos exercícios que venhamos a fazer, da alimentação plena, que nós possamos colaborar conosco mesmo, na nossa existência, com relação a essa, digamos assim, essa saúde mental que cada um de nós passa a ter em função da projeção de fluidos que vêm de uma teia cósmica. Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Ele se transmite, ou seja, o fluido vital, o princípio vital, de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos, e em certos casos prolongará a vida prestes a extinguir-se. Então nós nos lembramos aqui com relação ao problema do passe, né?
nós vemos nas casas espíritas, nas reuniões, a projeção do passe, e aí é por isso que o médium, no exercício do trabalho mediúnico, no trabalho do passe também, ele possa estar num estado de saúde plena, não digo plena, mas num estado de saúde viável, em que ele possa transmitir, através da ajuda espiritual, através da projeção desses fluidos que vêm da teia cósmica, dos mentores, dos protetores, dos amigos espirituais, numa similitude com o nosso próprio organismo, no sentido de projetar esses fluidos a benefício do próprio. Então, a benefício do nosso irmão que está ali recebendo, na recepção daqueles passos, né? Então, tudo isso traz uma convergência de um trabalho de assimilação de cada um de nós com relação aos elementos que a própria vida em si nos fornece para que saibamos ser úteis e saibamos aplicar a primeira letra, a primeira palavra do alfabeto divino, que é o amor. Evidentemente, a segunda, que é a reencarnação, em que nós nos mostramos através do nosso patrimônio intelectual. Pois bem, o princípio vital, ele é muito ainda não devidamente assimilado, não devidamente compreendido. Mas, abstraindo agora o Livro dos Espíritos, que é de 1957, e adentrando na Gênese, é de 1868, a Gênese tem lá um capítulo 10, que fala sobre o princípio vital. Nós recorremos a ele para trazer uma explicação mais lógica, mais racional desse conteúdo que está no início da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então nós vemos ali, nesse capítulo 10 da Gênese, nós fizemos uma síntese, não vamos ler tudo por causa do tempo, dos itens 16, 17 e 18, que integram esse capítulo 10 da Gênese, né? O capítulo 16, nós extraímos aqui algumas anotações, que diz o seguinte, que há na matéria orgânica um princípio especial, é o vital, inapreensível, que ainda não pode ser definido na sua autenticidade, mas que ele existe. É o princípio vital. E o que é ele? Ele é um princípio ativo no ser vivente, conforme está lá na questão 68, né? Extinto no ser morto. Está vendo aqui essa concomitância, essa convergência de racionalidade nas explicações e nas definições. Entretanto, nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Um é o organismo, nosso organismo orgânico, e o outro inorgânico. Há diferenças aí. Nós estamos falando dos nossos corpos orgânicos. O item 17, ele nos traz aqui uma espécie de uma interrogação. Será o princípio vital alguma coisa particular que possua existência própria? Ou será uma das modificações do fluido cósmico pela qual este se torne o princípio de vida, como também pode se tornar luz, fogo, calor, eletricidade? Então, a própria Gênese, no seu capítulo 14, nos fala do fluido cósmico universal. Então, é dentro desse princípio que Kardec estabelece esse raciocínio muito racional, muito lógico, né? Ele é uma das, digamos assim, modificações dessa teia cósmica, desse fluido cósmico universal que vai se adaptando aqui, por exemplo, no nosso planeta, à nossa atmosfera, ao nosso viver, aos nossos recursos, aos vários reinos da natureza que aqui se encontram, né? E diz Kardec na Gênese, seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre o princípio vital, o certo é que ele existe, pois que lhe apreciam-se os efeitos. Os seres orgânicos,
ao se formarem, assimilaram o princípio vital por ser necessário à destinação deles. E o item 18 nos traz assim, que a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida. Por intermédio de quê? De que forma? Pela ação de funcionamento dos órgãos. Então, os nossos órgãos são alimentados por esse princípio vital. Se não houver esse agente alimentando os nossos órgãos, todos indistintamente, não haveria a chamada vida. Aí eles complementam aqui que, cessada aquela ação de alimentação do órgão, pode ser o coração, qualquer outro órgão, né? Como está lá no início, por motivo de morte, o princípio vital se extingue, ou seja, retorna à massa de onde saiu. E a matéria inerte se decompõe e vai formar outros organismos. Então, nós temos aí, dentro dessas questões 68 a 70, todo um cenário da nossa vida terrena, dos corpos que nós habitamos, nos corpos que são formados e que há, através do processo reencarnatório, aquela miniaturização do perispírito, acoplando-se, né, à formação de um novo corpo físico esse que vai encobrir o nosso perispírito, nesse processo de miniaturização, e que através desse fluido cósmico universal, está lá no capítulo da Gênesis, o capítulo 14, e também está na Gênesis em uranografia, que são exatamente esses precursores, né, que nos trazem essas ideias do princípio vital, de que todos temos essa necessidade em função do viver. Então, como Kardec admite, ele ainda é inapreensível no seu todo, mas que ele existe, porque não é só a vinculação do corpo físico em formação orgânica que vai estabelecer todo o aporte do perispírito a outros tantos elementos que concorrem para o funcionamento, para a vida em si mesmo, que é um efeito, e os seus agentes, né? Um agente e um efeito, efeito e causa, causa e efeito. Um e o outro são simultâneos, um e o outro são similares. Então, essa digamos assim, esse aporte que nós recebemos para o nosso viver, para as nossas expurgarmos as nossas necessidades físicas, psíquicas, espirituais que todos trazemos, né? É um tipo de causa, né, que está lá na parte primeira das causas primárias, e um capítulo da mais alta relevância, que é com relação a esse princípio vital, que todos estamos estudando, todos estamos mensurando, buscando essa sequenciação no nosso viver. Porque é por intermédio desses processos, desse fluido cósmico universal que se estabelece aqui na atmosfera terrena, através das suas variadas modificações do nosso sistema de viver, sabemos, inclusive, que quanto mais puro, quanto mais elevado for o espírito, ele, nos seus processos reencarnatórios, ele, ao se voltar para a atmosfera da Terra, aí a assimilação desses fluidos, ela não vai ser por assimilação pura e simples, mas sim por comparação. À medida que cada um de nós vai evoluindo, os nossos órgãos são mais leves, são mais quintessenciados, e aí absorvem da teia cósmica esses fluidos mais em consonância, mais em sintonia com a nossa elevação espiritual. Daí o nosso percurso, daí a nossa, digamos assim, o nosso esforço
de redenção, de que em cada encarnação que tivermos, em cada migração terrena, nós nos despojarmos e adquirirmos, sim, aquela consciência moral da prática do bem, de distinguir o certo do errado, a verdade da impostura, né? De nós estabelecermos consciencialmente a nossa vinculação como filhos de Deus, herdeiros da criação. E quanto mais não seja, ensina-nos a doutrina, através de todas essas perspectivas que nós estamos estudando, a doutrina nos ensina a que cada um de nós, através do conhecimento da verdade, criados puros, ignorantes, sem nada saber, mas com uma tarefa, que é o nosso adiantamento moral, chegarmos a quê? Às verdades que a doutrina nos traz. E daí o Espiritismo, em consonância com as várias leis, com as várias ciências, para trazer à criatura esse despertar, essa genética que ele tem dentro dele, que é a herança divina, em que mais e mais, à medida que nós vamos tomando conhecimento das verdades, vamos nos transformando, vamos fazendo essa higienização, purgando os nossos acervos negativos lá do passado e adentrando nesses aportes de angelitude, mais e mais nos aproximando do Pai, mais e mais fazendo parte da comunidade dos espíritos puros e aproximando-nos de Deus. Então, foi o que nós pudemos, assim, dentro das nossas singelas reflexões, trazer aqui aos nossos estudos, em complementação aos capítulos anteriores. Nós estamos aqui revendo, e estudando, e reestudando, e cada vez buscando mais subsídios para complementar as nossas ideias, os nossos pensamentos, com o auxílio da misericórdia divina, com o auxílio dos nossos queridos protetores, dos nossos mentores, dos espíritos afins, porque efetivamente nós não estamos sozinhos, né? O 459 do Livro dos Espíritos nos dizem isso, que os espíritos praticamente são aqueles que nos dirigem. Muitas vezes nós nem nos damos conta, estamos agindo de uma forma ou de outra, pensando, sentindo, por uma influência benéfica, quando nós nos sintonizamos. E muitas vezes, ainda não sintonizando, o Pai deixa sempre uma porta aberta. E essa porta aberta nada mais é do que Jesus, nosso Mestre, que esteve como o protótipo, o modelo mais perfeito que o planeta Terra já recebeu até hoje, independente dos espíritos puros que aqui já estiveram. Mas Jesus se adaptou na íntegra a toda aquela, digamos assim, aquela fluência divina do Pai. Por isso ele é o embaixador do Pai e trouxe aqui o Evangelho ainda nos tempos primeiros do cristianismo primitivo e que aos poucos, gradativamente, vamos nós seguindo essa marcha ascensional. Então, é o que nós tínhamos aqui com relação a essas questões. Evidentemente, é um trabalho de estudo muito profundo, muito longo, muito aprofundado, mas que nos traz muita alegria, porque nós estamos valorizando o tempo, a hora, os minutos, dedicando-nos, né, ao estudo sábio, consciencioso da doutrina. Graças a Deus por esses momentos, por estarmos juntos, estaremos juntos em outras tantas fases, ocasiões, não naquela perspectiva de um que fala, mas quando um fala, todos nós que estamos vinculados àquele tema estamos pensando, estamos refletindo, estamos buscando também em tal ou qual questão, em tal ou qual capítulo, nas obras codificadas, o nosso entendimento dentro desse todo que é a convergência da doutrina. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, tenhamos paz em nossos caminhos e progressão nas nossas atividades. Graças a Deus.
Música